Em mais uma fala polêmica, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, questiona a busca por um diploma universitário, sobretudo por alunos de baixa renda no Brasil. Dessa vez, a declaração foi dada em Nova Odessa, no interior de São Paulo, durante um encontro com representantes de municípios. Que adianta você ter um diploma na parede, o menino faz inclusive o financiamento do FIES, que é um instrumento útil, mas depois ele sai, termina o curso, mas ele fica endividado, não consegue pagar por quê? Porque não tem emprego. No entanto, o Brasil precisa de mão de obra técnica profissional. Precisa também, é verdade, precisamos de mão de obra técnica, precisamos de mão de obra com formação universitária, mas é o que a Carla falou aqui da última vez, quando o Milton Ribeiro falou mais uma das suas bobagens, que a universidade tem de ser para quem quiser, né? Quem quiser precisa ter a possibilidade de buscar uma vaga numa universidade. E também os cursos técnicos precisam ser aprimorados no Brasil, as coisas não são excludentes. Agora, o que o ministro perde de tempo falando de bobagem é impressionante, nos últimos dias principalmente. Poderia utilizar esse tempo de um jeito melhor, né? Se dedicando a essas políticas públicas na área da educação, em cima das quais ele nunca se debruçou, porque a gente já está aí há um tempão falando de Milton Ribeiro à frente da pasta da educação, depois da tragédia que foram os dois ministros anteriores nesse mesmo governo. Mas até aqui, o que entregou exatamente de prático Milton Ribeiro à frente desse ministério? Por enquanto, nada que a gente consiga observar, muito menos uma política nacional com orientações, com diretrizes durante a pandemia e no pós-pandemia também de como os prefeitos e governadores poderiam atuar para recuperar todo esse período em que os estudantes ficaram fora das salas de aula, tendo acesso a conteúdo remoto, quando tem acesso a esse conteúdo remotamente, né? A gente sabe de todas as dificuldades, principalmente para as crianças de escolas públicas aqui no Brasil. Ele fala da ausência de emprego como se fosse um dado da natureza, como se fosse uma tempestade, uma elevação no nível das marés. O que o nosso governo está fazendo exatamente para criar emprego, para gerar emprego para as pessoas que estão procurando ocupações? Nada. O nosso presidente e o corpo ministerial atualmente estão mais preocupados em processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal, com voto impresso, que é desnecessário para a eleição de 2022, com assuntos laterais que nada importam ao Brasil no momento em que as projeções da economia estão degringolando, né? Aquela fantasia de que o Brasil teria uma grande recuperação com as commodities, com os incentivos que vêm dos Estados Unidos, já virou fumaça. Entre outras razões, devido à instabilidade política no Brasil, que tem as digitais de Jair Bolsonaro e do governo, de uma maneira geral. E se a universidade hoje no Brasil não tem qualidade, ela endivida o aluno e não garante emprego porque emprego não há, e porque os cursos são de baixa qualidade, qual foi exatamente o projeto de melhoria do ensino superior brasileiro e do próprio ensino técnico apresentado pelo atual ministro Milton Ribeiro, que aos poucos vai se mostrando menos estridente, menos folclórico, mas tão ausente quanto os seus antecessores. Estou olhando para você, Abraham Weintraub. E cumpriria perguntar também se os filhos de Milton Ribeiro, não sei se ele os tem, estariam dispostos a abrir mão de uma formação superior para ingressar numa carreira técnica, né? Está acontecendo isso, o exemplo vem de casa. Então a impressão que dá é que o ministro faz todo um discurso olhando para o pobre, né? E não para aqueles da sua própria bolha, da sua própria casa, da sua própria da sua própria cercania. Uhum. Palavras vazias. Estou tentando fazer a voz sair aqui, viu, Sheila? Vamos ver se com o passar do tempo ela vai para frente, em frente. O Milton Ribeiro já havia dito aqui que a universidade deveria ser para poucos, né? Como eu lembrei agora há pouquinho, que alunos com deficiência atrapalham o aprendizado de outros estudantes em sala de aula e que, abre aspas, também há crianças com algum grau de deficiência em que é impossível a convivência, fecha aspas. Aí nesse último evento aqui do fim de semana, que aconteceu no interior de São Paulo, do lado de fora do evento, houve um protesto contra o ministro. Em um dos cartazes era possível ler a seguinte frase: ministro, por que você odeia os estudantes? É isso, é o que parece mesmo, né? Porque quando o Milton Ribeiro diz eu fui mal interpretado ao dizer que é necessária a formação técnica, é uma coisa tão óbvia,
que ele não precisava dizer. Você dizer que há defasagem na educação brasileira, mesmo na educação básica, em praticamente todos os estados, é óbvio. Você não precisa dizer. Você precisa trabalhar e lá fazer com que o negócio melhore. Não é algo que precise ser ressaltado. Agora, pela lógica do ministro, nem eu, nem a minha irmã, a gente não teria feito ensino superior. E eu deveria ter seguido para um caminho de alguma formação técnica. E não estaria aqui hoje conversando com os nossos ouvintes. E não estaria fazendo algo que eu amo fazer. Porque eu não tive a sorte de nascer numa família abastada. Você já pensou? Menino, você já parou para pensar nisso? Que a universidade não é só para formação e não é só para encaminhar alguém para emprego? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma família de comerciantes, é um pequeno comércio, micro comércio, sei lá, e esse filho dessa família quer fazer filosofia, quer se tornar um escritor. Ele não pode seguir para a universidade porque isso não vai diretamente representar um emprego para ele. Quer dizer, o estudo, a universidade, ela não representa para o senhor um crescimento pessoal. E aí, quando você soma tudo isso, o crescimento do Brasil enquanto sociedade, né? A gente vai estar evoluindo com o ensino superior. Que isso? Olha, como diz aquele meme, né? Esse posto de ministro da educação é que deveria ser para poucos, gente. Que isso?